Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde, quando você estiver, começa mais um Sport Insider em tempo de Copa. Vamos falar sobre Copa do Mundo, mas vamos falar sobre o que acontece nos bastidores. E hoje, mais uma entrevista difícil para mim, porque é muito mais fácil entrevistar cartola endividado. Quando a gente fala com gente famosa e legal, eu fico meio perdido. Chico Pedrotti. Pô, cara, que legal. Fico feliz que você me chamou de famoso e legal, pô. Não sei se é verdade isso aí, mas, pô, muito obrigado pela apresentação. Demais estar aqui com você. Eu já apareci em alguns programas seus, eu fico passando aqui atrás, Passa aqui né? atrás. Mas acho que aqui é a primeira. Acho não, tenho certeza. Com certeza que é a primeira Obrigado vez. pelo convite, capitão. Já te chamo de Chico Pedrotti, o nome assim, meio Gabriel Magalhães, ou você ainda é o Chikungunya? Cara, depende do lugar e com quem eu tô falando. Geralmente não falam nem chikungunya mais, nem Chico Pedrotti. É só Chico. Só Chico. Até porque quando vai mudar de chikungunya para Chico Pedrotti, que na verdade nem acaba sendo uma mudança, Pedrotti é o meu sobrenome, porque meu nome é Henrique. Quando eu coloco o Pedrotti era porque a galera já tava me chamando só de Chico. O chikungunya já tinha sido abreviado para Chico e eu precisava de algo para diferenciar qual Chico eu era, eu coloquei o meu sobrenome. Mas acho que é mais Chico do que Chico Pedrotti e chikungunya. Legal. Eu sempre te apresento a quem vem aqui aos convidados, eu falo assim, ó, essa é a estrela da casa, da N Sports e do Desimpedidos nessa nova fase. Eu, pelo menos, te vejo assim. Uma estrela da casa? Pô. É sério? É claro, a gente olha para a N Sports, a gente tem o Wallace Neguerê, a Vai Gabi, mas ambos, me parecem, são novos. Não é... Eles não estavam no Desimpedidos na versão clássica. Ah, sim. Então, sim. assim, você... Se o André Barros é o professor Xavier, você é, sei lá, o Ciclope. Pode ser. Que treina as equipes e agora tá numa nova geração. Como é que você se vê no Desimpedidos, cara? Cara, como eu me vejo, da melhor maneira possível é o lugar que eu consigo, acho que, mais ser eu em qualquer lugar. E não digo nem falando só de câmera, não. Acho que é o lugar onde eu me sinto muito à vontade para ser eu, tanto nos bastidores, para brincar, para conseguir criar, para dividir ideia. É o lugar que, pela primeira vez na minha vida, me abraçou e é o lugar que eu tô abraçado há muito tempo. Mesmo quando eu tenho a minha saída em 24 é uma ligação tão absurda que a gente nunca conseguiu se desvencilhar completamente, né? Então, eu acabo saindo, eu entro como estagiário em 2016, eu saio em 2024, depois de 8 anos, e nesse quase um ano, assim, que eu fico fora totalmente, que agora tem a volta realmente em 2026. Mas eu fiquei desde o começo de 25, né? Comecinho de 25, quando inicia o Campeonato Paulista, que entrou a parceria Record Plus e Desimpedidos, que eu tenho a minha volta, não para o dia a dia completo, mas vindo para cá para narrar os jogos e participar dos programas. Foi um período de menos de um ano, né? Que mesmo a minha saída também tinha programa, o pessoal falou, Chico, você pode vir gravar, mas eu falo assim, então, gente, eu saí mês passado. Cara, não, mas seria legal você estar. Então, eu acabei meio que, mesmo fora, participando. Então, igual você me perguntou, né? Eu te chamo de Chico Pedro. Chico Desimpedidos é um negócio que me chamam muito, entendeu? Desimpedidos é praticamente meu sobrenome também. Então, é algo que faz parte da minha vida, da minha personalidade. Cara, você faz parte de um elenco que ficou muito marcado, eu acho, né? Assim, o Bolívia fazendo as entrevistas e falando um pouco mais sério, sendo um cara talvez um pouco mais velho. O Fred com o Cristiano Ronaldo, agora é Big Brother Brasil e apresentador da Globo. E como é que você via essa divisão de papéis? E tinha isso? Vocês se davam conta, enquanto vocês viviam aquela turma, de que cada um exercia um certo papel? Ou... Cara, não era algo assim, sabe, quadrado, de cada um tem que exercer esse papel, mas eu acho que você, tendo ali no dia a dia a convivência, ficava algo muito natural de entender onde cada um funcionava melhor e entender quais seriam, talvez, os papéis ali. O Bolívia, que foi o cara que me contratou lá atrás quando eu entro como estagiário, puta, eu acho ele, assim, é o cara mais criativo que eu já trabalhei, assim, tem um monte de ideia que é incrível. Até hoje, pô, eu dou muita risada com o que a gente pensa, com o que vai pro ar, com o que acaba não indo. Então, para mim, assim, é o grande cérebro. É um jornalista que eu admiro pelo jeito como ele escreve, que ele cria. É um cara que sabe muito de futebol, então ele cumpre esse papel. O Fred,
ele também é jornalista, mas ele tinha uma pegada diferente de abordagem. Então o Fred ele conseguia talvez demonstrar o que era, sem ser um jogador de futebol, o universo do jogador de futebol, e isso aproximava a galera que gostava de acompanhar aquilo, do moleque que queria ter também esse sentimento de pertencimento. E o Fred fazia isso como ninguém, assim, ó, o que ele conseguia se identificar com a molecada e a molecada com ele era algo impressionante. Eu sou um cara que eu venho do teatro, né? Eu não venho do futebol. Eu fazia peça de teatro aqui em São Paulo, na Praça Roosevelt, principalmente assim, peças de comédia, porque o que eu sempre, né, me dei melhor para fazer. E eu queria continuar fazendo teatro. Eu vi no Desimpedidos uma oportunidade para entrar como estagiário, para fazer base, escrever as coisas ali, pesquisa, tal e tudo mais, ajudar Fred e Bolívia naquela construção. Mas quando eu vejo que eu entro num canal que é de futebol, mas ele tem ali um leque gigante de humor, de outras coisas que podiam ser apresentadas, eu naturalmente vi, pô, futebol eu tenho que aprender, eu tenho que ir atrás e ter a bagagem para também conseguir trocar ideia com esses caras. Mas o outro é algo que eu posso apostar, porque eu já faço isso desde os meus 10 anos de idade. E aí, o Desimpedidos, ele proporcionava isso. Era um papel em branco para poder criar. Então, meio que o meu papel foi esse. Então, putz, levava tudo a 18ª potência, assim, né? De tudo do que a gente acaba fazendo, mas eu eu te adoro. perguntar a sua formação, cara, porque eu não sabia, você é ator. Eu sou ator. Eu sou ator de formação, então eu comecei a fazer teatro desde os meus 9 anos de idade. Pô, que Então legal. eu queria ser ator de novela, ator de teatro, de filme, de cinema, de tudo isso. E aí eu sou formando em Teatro Escola Célia Helena aqui em São Paulo, e também aí quando eu me formei como ator, fazendo essas peças, a minha mãe falou: vai fazer, poxa, uma outra faculdade também, caso não dê certo, né? Fofa, né? Caso não dê certo. Caso não dê certo. E aí tipo, eu... a chance é meio grande. Exato. Ela falou: caso não dê certo, vai fazer. E aí eu fiz publicidade na Casper Libero. E no último ano de publicidade da Casper Libero, eu estava como estagiário na revista Trip aqui em São Paulo. Então aí eu fazia também, né, como todo estagiário, pesquisa de imagem, tudo programa de TV, que era o Trip TV. O programa acabou. A minha primeira produtora no teatro era a produtora no Desimpedidos, e o Bolívia precisava do primeiro estagiário dele. Aí meio que eu vi aquilo, mandei. Quando eu fui mandar o e-mail, ele já tinha me mandado, porque a minha chefe da Trip conhecia ele. E a minha primeira né, produtora do teatro trabalhava aqui. Então foi uma junção cósmica, assim, para as coisas acontecerem. Eu pesquisando sobre você antes de te entrevistar, eu li que a sua descrição era ator, apresentador e comentarista. Se eu não me engano, é isso que você coloca no Instagram. Acho que tá ator, narrador e apresentador. Isso. A ordem, isso. não muda os fatores do produto. Eu nem sei se é essa ordem. Mas geralmente quando a gente vê uma pessoa que se apresenta assim, no nosso ramo, o que ela é? Ela é um jornalista, queria ser jogador, não conseguiu, entrou no jornalismo e aí acabou desenvolvendo esse viés dramatúrgico quando precisou interagir com a câmera. É muito legal saber que você fez o contrário. Você entra ator, aí você acha um trampo para pagar as contas como freela, mas depois essa sua formação ela vem a ser útil quando você se encara no personagem, certo? Eu acho que... Não, eu coloco lá, né, narrador, eu coloco apresentador, mas o narrador, o apresentador, eu tenho até... Botar no Spotify, tem até música, né, um axé que a gente fez também, na época de Desimpedidos, lá no começo. Mas tudo isso é por conta do teatro, né? Então, tudo isso acho que eu sou narrador, posso ser narrador, mas antes de ser narrador, eu sou ator. Primeira coisa é você ator. Eu é sou isso. ator. Eu sou jornalista. Antes de tudo. Você primeiro é ator e aí a gente vai aprendendo a fazer outras coisas e vai se desenvolvendo. E pra mim, essas peças se encaixam agora. Porque assim, eu não assisti tudo que você já fez, mas eu já assisti uma boa parte, assim, alguma parte. Quando eu te pergunto sobre a divisão de papéis, tava claro pra mim que você era o cara do Desimpedidos que era aberto pra brincar, pra zoar e pra ser zoado. Assim, um humor meio jackass. Tá. Sabe? De se permitir Sim. Coisas talvez absurdas, Sim. mas que é levada na boa, porque você levava na boa, você fazia na boa. Então, eu te entendia como um cara mais jackass do time, do grupo, sabe? Uhum. E hoje eu vejo que você está mudando o seu perfil. Você está fazendo umas entrevistas mais sérias, você está colocando as pessoas para desfazer brigas. Você trouxe o Rudy Landucci e o Magno Navarro para ver se os dois, né, se entendiam ali. Você está passando por uma transição de ficar mais sério? Acho que não. Eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu precisei.
mas eu já voltei ao prumo. Porque, na realidade, eu precisei fazer isso e muito do meu movimento de saída do Desimpedidos foi esse. Porque dentro do... E não foi porque... eu preciso, eu quero... vou tentar explicar o que eu precisava fazer. Quando eu tô dentro do Desimpedidos e fazendo humor, fazendo, enfim, todas as brincadeiras que a gente fazia... Minha descrição tá equivocada? Não, Você zero o Jackass faz sentido? Zero equivocado. É porque, pra mim, justamente por ser uma alma de ator, eu não vejo problema, né? Eu não vejo como um problema eu estar na segunda-feira, vou usar um termo aqui, eu não vejo como problema na segunda-feira eu estar mostrando a bunda e na terça-feira eu estar entrevistando uma pessoa séria. Eu não vejo isso como algo negativo. Eu vejo isso como algo positivo. É o que eu sempre quis. Tá todo dia vivendo uma parada diferente. E acho que talvez é onde eu tento trabalhar para que esse seja, num mundo tão competitivo, algo um pouquinho diferente, não sei. Mas de poder, de uma certa maneira, viver um monte de experiência e nunca estar limitado. Eu, né, como era gordo, sempre gostei muito de restaurante por quilo. E eu vejo como a minha vida, eu faço uma analogia do que eu queria ser, como ser aquele bom restaurante por quilo do teu bairro, tá ligado? Porque existem restaurantes que são de comida japonesa que eles são muito bons. Tem churrascaria, né, com corte de carne que é muito bom. Mas tem aquele restaurante com comida por quilo no teu bairro que ele é muito bom. E você indica ele para todo mundo porque você sabe que ali ninguém passa por. Então ele é sempre indicado. Se alguém vai, você conhece um restaurante? Vai ali no quilo porque ali você vai conseguir comer, tem tudo. Vai lá, o que você quiser. Uhum. E ele te entrega. Então eu faço essa analogia, mas é o que eu sempre quis trabalhar um pouquinho para ser lembrado, para estar em cena, porque para o ator estar em cena é o que mais me cativa. E aí, só voltando, eu precisei sair do Desimpedidos não para eu me levar mais a sério. É porque quando eu descubro a função de narrador, que era algo que eu queria realmente fazer, por eu estar no cenário do Desimpedidos, que é um cenário caótico para o bom sentido e de brincadeira, e que a gente nunca sabe se o cara está falando sério ou está brincando, se é ironia ou não é, eu precisava realmente mostrar que eu estava levando aquela parada a sério. Então, não foi por mim. Não sei se talvez para mostrar, para mercado esportivo, que, eu quero fazer isso também. Então, eu saio, narro, mostro, fico vivendo quase um ano só narrando, pra galera entender, o Chico é narrador. Se acham bom ou ruim, isso aí já são outros 500, mas ele também está querendo fazer essa função como narrador. Até que surge o convite do Record Plus para ser o narrador, né, do digital da Record, que inclusive agora a gente está no segundo ano. Então foi mais para mostrar para os outros que eu não estava brincando, que aquilo era sério. E, naturalmente, eu preciso ficar mais contido e demonstrar talvez uma certa seriedade, porque um cara que vem do humor, eu já estou, entre aspas, ali fazendo uma função que o pessoal não está acostumado. Existem as pessoas, e na sua grande maioria, o cara quer ser narrador, desde quando ele nasce. Uhum. Né? É o sonho dele quando era pequeno. O cara narrava bolinha de gude e fazia aquilo. Eu não sou esse cara. Eu nunca fui esse cara. Uhum. Eu era o cara que era do teatro, que ficava brincando na sala de aula. Eu era esse cara. Mas eu me apaixonei por isso. E a partir do momento que eu me apaixono, eu também acho válido eu tentar fazer. Mas eu preciso demonstrar para quem vê e para todo mundo, porque não basta aqui dentro de mim eu fazer isso, porque a gente trabalha para o outro. Uhum. Eu preciso mostrar que eu tenho a mesma seriedade e a mesma vontade, a mesma gana de fazer do que o cara que gosta disso desde pequeno. Então, eu precisei sair isso para mostrar. Sério, eu fico sério também. Fiquei um ano aqui sério, narrando. Narrei, tá tudo certo, beleza? Então vamos voltar. E aí tá tudo certo. Aí aqui no conglomerado N Sports, narro sério na N Sports, narro no Record Plus, aí brinco no meu programa no Quarto do Chico, que é no digital, mostrando a bunda, entre aspas, falo as coisas que Essa liberdade que você tem, eu acho ela muito legal, cara, porque, por exemplo, eu não tenho essa liberdade. Eu não posso ter essa liberdade. Sim. Porque eu me divido entre o entrevistador, alguém que bota a cara para dar opinião, e o repórter. E o repórter, para ter acesso, precisa ser levado a sério. E como eu falo só de bastidores, só de cartola, se eu mostrar a bunda um dia, Sim. No dia seguinte, esse cartola não vai mais me atender porque ele vai achar que eu sou palhaço, entendeu? Sim. E o público talvez não me leve a sério, porque na hora que eu trouxer uma informação que desagrade o torcedor,
tipo, ó, o Vasco tá endividado, o Santos caiu, não foi por acaso, e eu vou falar sério, aí o cara vai pegar a minha foto com a bunda e falar assim, é esse cara aqui que tá me dando aula sobre finanças, Sim, entendeu? sim. Então eu me sinto amarrado. Claro. E além de tudo, eu não sou engraçado, então meio que foda-se. Mas no seu caso, assim, é por isso que eu falei que as peças se encaixaram. Porque você ser ator de formação te libera pra ver o mundo de um jeito que eu não vejo, porque eu vejo pelo quadradinho do jornalismo, assim. É. Eu acho isso muito legal. E aí você falou sobre ser gordo, que é também algo que eu também era Mas tá até fininho. pouco tempo atrás. Você tá bonitão. Bom, Quer dizer, você já era bonitão. Você a minha você tá primeira- fininho agora. Isso, gostei. A minha primeira temporada aqui, cara, eu gravei, e assim, a gente tem a fotógrafa tirando as fotos, a gente tem o vídeo, e esse take aqui, especialmente, é um take muito cruel pro gordo. Eu sou maior do que a cadeira, Tá. aí eu vi a primeira vez e falei assim, cacete, eu tô muito gordo, cara. Sim. E por melhor que seja o meu conteúdo, e por mais que esse ângulo aqui fique melhor, abre esse aqui, cara, eu não queria me assistir. Tá. Eu não queria me assistir. Tá. E todo o tempo que eu passei na Globo e no Sport TV, a minha imagem sempre foi aquele plano americano de frente aqui, que não entrega muito. Todo bom. mundo sabia que eu era gordo, Tá. mas não entregava muito porque para que você não vira assim e mostra o peito, entendeu? Tá. Então assim, cara, eu tive muita dificuldade esse tempo todo para lidar com a minha própria imagem. E você? Já até falei, eu tenho uma saudade gigante em alguns momentos de ser gordo, que eu tenho saudade mesmo. Eu tenho saudade, porque isso aqui, eu sou muito menos acostumado com essa minha figura do que a minha figura é gordo, né? Que eu fui gordo, eu fui emagrecer em 20, em 2020, então eu fui gordo, putz, eu tô há 6 anos, né, que eu emagreci, vou fazer 6 anos, né? Mas eu fui a minha vida inteira gordo. Então, o meu normal, o meu natural era ser gordo. Então, eu achei muito estranho quando eu emagreci. Porque e aí vai de cada um, tá? Mas é porque, assim, puta, eu gostava... Assim, as coisas... Uma das coisas que eu mais gostava de ser gordo era um momento da chegada, entendeu? Eu gostava de chegar sendo gordo. Hoje em dia eu acho uma bosta chegar em qualquer lugar. Mas eu gostava de chegar sendo gordo, porque chegava, era notado, você era diferente, assim. Eu gostava disso. Então, é algo que eu tenho muito carinho tipo, eu emagreci porque eu tava com um problema na perna, e hoje em dia eu me preocupo em não engordar. Mas me preocupo porque eu dividi todo esse processo com a turma, e aí eu vi que a questão dos meus exames eles estavam ruins. Eu estava com um problema na perna que depois eu tive que operar, que eu estava com um cisto aqui. Então, por conta das coisas de saúde, eu tenho que ter uma vida um pouco mais regrada, fazer exercício, tal e tudo mais, para não voltar a engordar. Então, eu tento não engordar e sigo uma vida. Mas é por conta da questão de saúde, porque assim, de eu pegar igual você tá falando assim, eu me ver na câmera e me olhar, eu olhar e falar assim, cara, eu tô muito gordo, mas... Não te mexia na autoestima? Na questão da autoestima, não, porque eu acho que como eu sempre fui, e ele me ajudava, porque eu era, desde criança, eu sempre fui o gordo, né? Eu não fiquei gordo. Eu sempre fui o gordo do meu grupo de teatro, eu sempre fui o gordo do meu grupo da escola, eu sempre fui eu era o gordo do Desimpedidos. Eu era o gordo em qualquer lugar, cara. Então eu era o gordo. Pra mim, ser o gordo era, o ponto, assim, positivo. A figura de gordo. Aí, como eu tive esses outros problemas, eu acabei, né, tendo que emagrecer. Mas me ajudou muito. Eu acho que a minha trajetória profissional, o fato de eu ser gordo, dentro do universo onde eu cresci, que foi o Desimpedidos e foi o humor, né? É que existem milhares, né? Tem aquilo lá, o cara emagrece, ele perde a graça, ou só é engraçado porque ele é gordo. Para mim, nenhuma dessas duas coisas, né? Para mim, não funciona essas duas frases. Mas, apesar do meu peso, eu tinha uma leveza maior, sendo gordo. Porque a minha vida era acordar e vir para cá. E fazer graça com isso. Né? Não só com isso, mas eu acho que o pessoal vinha, sabe? Eu acho que eu era mais simpático. A minha mãe fala isso para mim também. Tem alguns momentos que eu tô parado assim olhando pra minha mãe, que eu tô na mesma posição e parado, às vezes,
da mesma expressão que eu era gordo. Só que gordo era mais simpática. Ela, você tá olhando com essa cara? Eu falei, não, tô normal. Ela, não, você tá me olhando, não tô te julgando. Eu falei, Agora que você é o Chico Pedrotti. exatamente. Agora você é o Chico Pedrotti, que é um cara mais Exatamente. sério, mais magro. Cara, isso me pega muito, assim, porque se a gente olhar pro jornalismo esportivo, quantos gordos trabalham no jornalismo esportivo? Pouquíssimos. 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 A gente pode lembrar, talvez, do Rodrigo Rodrigues, que faleceu na época da pandemia e que era engraçado. Bom apresentador, apresentadorzaço e um cara engraçado. O Everaldo Marques, eu não sei quanto ele pesa, mas ele é mais cheinho, né? Só que ele é tão bom apresentador e ele também é engraçado. Ele vai bem ele vai bem no comentário engraçado com o Denilson, ele vai bem no comentário mais sisudo com a Ana Thaís Matos, enfim. E meio que eu não sei mais quais são as referências, cara. Não tem mais, entendeu? Porque a figura, o estereótipo do jornalista esportivo é o do Felipe Diniz, é o do Guilherme Pereira, enfim, é do cara magro, que queria ser jogador, não foi, mas que se cuida. E nós somos as exceções. Sim. E eu acho que eu só tive sobrevida no mercado porque o conteúdo que eu faço é muito diferente e porque eu não tenho concorrente. Mas eu tinha certeza que no dia que aparecesse uma pessoa magra fazendo o que eu faço tão bem quanto, não precisa nem ser melhor, eu ia perder meu lugar, cara. Quando eu emagreci, o que aconteceu? Eu tava no Desimpedidos gordo, então de 2016 até 2020. Então eu fui ficar, né, emagrecer em outubro de 2020. Então, daí os seus 4 anos e... Foi com exercício, dieta ou canetinha? Não, foi na pandemia, né? Então, foi 2020, eu fiquei, tipo, dentro de casa e sem sair um dia da dieta, absolutamente nada. Deprimiu junto? Cara, acho que não, porque eu fiquei tão bitolado em emagrecer que eu meio que fiquei fazendo isso, sabe? Fui passando assim, gravava pelo Desimpedidos por videochamada e tudo mais. Mas olha que loucura, né? Porque falando de lado que você tá falando de gordo na mídia e tudo mais. Porque existe, né? Existe um discurso muito... Ele é um discurso muito controverso. Eu tenho uma alma gorda e pode ser que eu engorde ano que vem também, eu volte a ter os meus 130 quilos, né? Mas então eu vi isso na pele durante muito tempo. Existe um discurso muito controverso, porque o cara, você fala assim, não, porque, enfim, a gente, o cara, ele é gordo, mas ele tá fazendo sucesso e aí vem as marcas. De 2016 a 2020, que aí são quase 5 anos, eu no Desimpedidos, né, e fazendo, vivendo o auge do Desimpedidos, publicidade para marca mesmo, não no programa que vende para o Desimpedidos e a gente faz inserção, mas que eu fui que eu fui contratado por uma marca para fazer, em 5 anos quase, eu fui contratado por 2 marcas. Eu fiz 2 publicidades. E essas 2 publicidades, nenhuma delas eu fiz sozinho, né? Uma eu fiz com o Bolívia, que foi o lançamento de um filme, e a outra eu fiz com o Fred, que era de um preservativo, né? Então, foram as 2 publicidades que eu fiz. Eu emagreço até outubro de 2020. Eu perco quase 50 quilos. De outubro a dezembro, eu faço 7 publicidades. Então, se falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma grande de uma mentira. Tem absolutamente a ver uma coisa com a outra. É uma mentira. É uma puta de uma mentira. Porque, assim, fisicamente existe uma mudança, mas o jeito, pode falar, depois de um tempo, ele acabou mudando um discurso ou outro. Tá bom, pode ser, mas num processo de emagrecimento de 3 meses é a mesma personalidade, não é possível. E na Copa do Mundo, cara, a N Sports comprou os direitos da Copa do Mundo. Eu já te descrevi aqui como uma estrela da casa, que é assim que eu te vejo, gordo ou magro, tanto faz. Tá. Como é que tá sendo essa cobertura de Copa? Cara, tá sendo bem legal, né? Então a N Sports tá fazendo as transmissões, né? Então, com a narração do Galvão. A gente fez uma cobertura pelo Desimpedidos, né? Ainda está fazendo, porque a Copa continua, mas a gente fez uma cobertura pelo Desimpedidos, onde a gente foi para o México e a gente criou as nossas pautas, né? Não cobrindo a seleção brasileira,
mas sim explorando o universo de Copa do Mundo. E, puta, no México foi incrível, né? A gente foi para a cidade do México e também foi para Guadalajara. Então, acompanhar o torcedor mexicano e umas outras pautas que a gente fez ambientando Copa do Mundo, então visitando alguns lugares macabros do México para fazer algumas coisinhas que o pessoal vai dar bastante risada lá no Desimpedidos. E paralelo a isso também, no R7 e no Record Plus, eu tô com o programa, em parceria com o Desimpedidos também, que é o quarto do Chico, onde a gente está abordando a Copa do Mundo dentro do programa, então, com dinâmicas, com algumas paradas um pouquinho meio lelé, meio mostra a bunda, né? Então, eu achei que tava... Coisas que eu não posso fazer, mas você tem liberdade. Exatamente, coisas que você não pode fazer. Um dia você vai no quadro do Chico. Vamos fazer um programa, tudo que você queria fazer e você nunca fez? Eu não vou mostrar a bunda, tá? Não, tudo bem. Tudo bem. Não, eu também nunca mostrei a bunda. Vamos guardar a bunda. Eu também nunca mostrei a bunda. Não, mas vamos fazer coisas que o Capelo faria ou não faria. Vamos? Sem mostrar a bunda. Não diria agora, durante a Copa. Não, tudo bem. Deixa eu refletir, deixa eu assistir uns 10 episódios pra... Você pensa. Tá bom. Tá bom, fechado. Então, beleza. Então, fechado. Mas hoje você, assim, aqui, pra quem não conhece a estrutura, a N Sports, ela é um canal que tem como sócios vários dos sócios que eram os fundadores dos Desimpedidos. Então, tem o André Barros, tem o Kaká, não é sócio da N Sports, mas ele é muito próximo do André. Eles são sócios de uma agência, enfim. Então você tem um organograma aqui em cima que é até meio confuso a quantidade de CEOs e pessoas acima das nossas cabeças. Mas a N Sports ela recomprou o Desimpedidos recentemente, né? O Desimpedidos tinha sido vendido, agora volta para cá. Hoje você é um funcionário N Sports, Desimpedidos e parceiro da Record. Eu sou tudo. Tá. Eu acho que eu jogo aqui em todos os... Eu sou o cara que estou nos 3, acho que, produtos aqui da casa. Então tem a N Sports, então o canal de YouTube e o canal linear, né, de TV a cabo, onde eu acabo narrando os campeonatos lá. Então faço as narrações da N Sports. No Desimpedidos eu voltei, o Bolívia também voltou. A gente está fazendo o canal, então, os programas como o Puro Suco, que é o nosso jornal semanal, né, com tudo que acontece. Tem o Desinimigos que você falou, que é o programa de fazer a galera da imprensa fazer as pazes. Inclusive, você tem uns nomes bons aí que eu possa chamar? Eu queria brigar com alguém para poder ir nesse programa, Tá. porque eu gostei muito do formato. Então cara. tá bom. Achei o formato brilhante. Então tá bom. Então a gente pode pensar junto. Vamos criar uma Eu tenho umas brigas, mas eu não quero desfazer elas. Então tá. é melhor eu fazer outras. Tá bom, então beleza. Então tem o Desinimigos também, que a galera faz as pazes. O Bolívia Talk Show, que é o programa de entrevistas do Bolívia. Isso é no Desimpedidos. A parceria com a Record é no outro canal do Desimpedidos, que é o Desimpedidos Esporte Clube. Que dentro desse canal tem as transmissões do time do Desimpedidos na Kings League, que é o Desempenho. Tem o meu programa, que é o Quarto do Chico, que aí transmite no Desimpedidos Esporte Clube e também nas plataformas da Record. Tem o Joga nas 11, que é a mesa redonda, então, do que acontece, né, a cada rodada. Sempre segunda e sexta, quem faz é o Zé Luiz, apresentando com o elenco do canal toda segunda e sexta-feira. E existem também as transmissões do Campeonato Brasileiro, Desimpedidos e Record, com imagem nas plataformas da Record, no Desimpedidos Esporte Clube, como se fosse uma web rádio, onde eu narro. Então eu tô nos Tá em 3 todo canais. lugar. Mas você já tem clareza, assim, de, o público da N Sports é um público assim, o público do Desimpedidos é assado. Então, quando eu tô com esta camisa, eu preciso ser assim. Você Claro. já tem essa clareza? Muito, muito. Tipo assim, eu vejo isso com muita facilidade até, né? Onde também, assim, colocando dessas maneiras, a N Sports é onde eu narro e puta, eu como narrador, eu tenho que ter o meu estilo, eu tenho que ter tudo, mas principalmente eu tenho que estar entregando o serviço do cara que botou ali para assistir o jogo. Então, o Chico ali, ele acaba sendo, parece o Pelé, né, ali, falando, o Chico ali, eu ali, é o Pelé. O Pelé, o Chico ali, eu ali, tem que ser uma engrenagem, né? Tá. Então, porque o mais importante é o jogo. Mas você tem que ser mais sério. Mais sério. Tem que ser mais convencional, eu diria. Não digo mais sério, mas eu tenho que... Eu não sou a peça fundamental para aquilo ali. Eu sou uma engrenagem. Mas o narrador é... Ele é uma peça fundamental, mas ele não é maior do que o jogo, ele não é maior do que nada. Sim. O narrador, ele é uma peça fundamental ali como uma das engrenagens, ok. Mas assim como eu tô ali, pode estar outro cara que é o narrador. O jogo é o jogo. Uhum. O Corinthians e Palmeiras, ele não muda. O que muda é o narrador.
A função narrador, sim, mas a pessoa narradora, ela muda. Eu acho que essa é a posição que você joga, que deve ser a mais difícil de se adaptar, porque a margem de manobra me parece menor, assim. Quando, por exemplo, o Thiago Leifert vai fazer uma transmissão, tem muita gente que não gosta porque ele é informal demais, é mais leve do que aquela transmissão do Milton Leite, do Everaldo Marques, do Paulo, do Gustavo Villani, enfim. Você tem N caras, mas todos eles se parecem, assim, de narrar sério, aí tem o bordão, aí tem... Quando a pessoa ela tem um estilo que destoa disso, que desvia disso, eu sinto que tem uma aceitação mais complicada. É porque na narração, especificamente, eu vou te falar do caso da N Sports. Eu faço... É que eu não usaria mais sério, mas eu deixo mais formal. Você fala mais Até porque... mais grosso, faz menos piadinha. E tá. até porque eu tenho essa... Como eu tenho essa diferença de funções, eu sei que eu sou um cara... talvez mais conhecido na internet ainda como apresentador do que como narrador. Eu apresento muito mais tempo do que eu narro. Eu sei do meu tamanho ainda fazendo narração. Eu tenho que ser um cara que, por mais que assim, vai ano, passa ano, a galera vai conhecendo, mas eu tenho que me tornar uma voz conhecida ainda para eu, né, enfim, conseguir colocar de vez o meu jeito. Eu pelo menos penso assim. Eu tenho que ser, a minha voz tem que ser aceita. Eu tenho que entrar nisso aí. Eu penso dessa maneira. Eu tô com 31 anos, mas eu narro, né, mesmo assim, a Vera, né, pego um ano assim para narrar, né, de cabo a rabo, desde 2024 não, porque é da metade do ano. Desde o ano passado mesmo, Você ano tem mesmo. um ano e meio, inteiro, quase dois. né? Tá. 2 anos e meio assim, narrando assim todo final de semana, são 2 anos e meio. Como é que tá o seu processo de estudo para fazer isso, assim? Por exemplo, você se preocupa muito com bordão, você busca referências? Eu nunca mais... Eu tenho um bordão que foi que é um bordão que... Assim, o bordão ele em si, eu não criei ele, porque ele já é algo da internet. Foi porque como lá atrás no Desimpedidos precisava de alguém para narrar, eu falei assim, vai lá, Chico, vai lá, você narra? Eu falei assim, cara, como é que narra isso aqui? Eu não sei como é que narra. Então... Acho que eu preciso de um bordão, eu pensei assim. E na época no Twitter o pessoal escrevia muito, o brabo tem nome. Eu falei, mano, quer ver? Aí a narração era no dia seguinte, era um jogo do PSG, na época que o DAZN chegou no Brasil, a gente ia fazer umas transmissões pelo DAZN. E aí eu falei assim, bom, se tiver gol amanhã, eu perguntava pros caras, se tiver gol amanhã do Cavani, vocês acham que ficaria legal colocar isso aqui de bordão? Aí eu fiquei berrando assim na produtora à noite, falei assim, Cavani, berrava, gol, o brabo tem nome, Cavani. O pessoal falou, legal. Então. Aí na primeira transmissão eu falei isso, nunca mais mudei. Mas assim, o bordão, a frase, não fui eu que criei, foi algo que eu adaptei. Você pegou da internet e trouxe pra cá. Eu deixei inclusive o nome de um quadro de entrevista seu aqui, não é? Na N Sports, o Brabo Tem Nome, eu fazia, né, na N Sports, convidando a galera pra trocar uma ideia também, mas era por conta do bordão da narração. O que eu fiz, talvez, foi porque aí, é isso que eu te falei, né? É tudo um processo. Então, conforme vai narrando, igual em 2022, eu narrei a Copa lá pelo FIFA Plus. E aí, o primeiro jogo que eu narrei foi Inglaterra e Irã, que foi uma goleada. A Inglaterra venceu o Irã por 6-1 e tal. E aí eu fui ver os melhores momentos, e aí como tinha muito gol, ficou tudo colado. E aí eu tava assim, gol, Harry Kane, o Brabo tem nome, gol, Bellingham, não sei o que, o Brabo tem nome. Ficou tudo muito colado. Eu tava vendo aqueles melhores momentos, eu falei assim, nossa, mas que cara chato, mano. Eu falei, puta, mas sou eu, sabe? Então eu assisto tudo e aí eu vou tentando modular. Então às vezes eu uso o Brabo tem nome, às vezes não. A grande maioria eu uso, mas eu acabei invertendo a posição. Eu vou aprendendo, tô aprendendo ainda. Então, e eu tento de alguma maneira ser mais formal nessa especificamente, como é a função mais nova que eu acabo exercendo. Eu sou novo ainda fazendo isso. A galera tem que me aceitar ainda. Tipo, graças a Deus, assim, tem muita gente que tá gostando. As portas estão se abrindo, tomara que abram cada vez mais. Mas eu sou um moleque ainda fazendo isso aí. Eu preciso ser aceito ainda. E acho que tomara que dê certo. Tomara.
E como a posição de comentarista, você já ambicionou ela? Você acha? Porque ela parece ser um pouco mais confortável no sentido de que você não está falando o tempo todo, se você errar a pronúncia do nome, você tem como escapar de algumas coisas, imagino. E você diz comentar, o comentarista do lado do narrador? É, Nunca. Pra mim não, porque eu acho que o comentarista é uma parada que eu não tenho. Eu não tenho talvez o como é que eu vou falar isso? O comentarista, ele é o cara, porque o narrador, porque eu vou falar, o comentarista está estudado, mas o narrador ele também está estudado. uhum. É que É que ele é um opinador, né? ele opina e ele é o cara do detalhe, ele é a opinião dele é. Eu tento, é porque eu como narrador, eu vou falar de mim, assim, o porquê eu me apaixonei por narrar, Uhum. porque para mim isso é um espetáculo. É por estar ao vivo, por eu conseguir sentir emoção. Vejo aquele chat ali, eu vejo um monte de cara louco assistindo aquilo e isso mudando tipo, a vida do cara, o cara comemorando um gol. A emoção do cara, acho que é do caralho, assim. Uhum. Mas isso vale para futebol, para basquete, o que for, acho que a emoção. Então, estar com um microfone e você tentar de alguma maneira modular para as pessoas aquilo, isso é o encantador para mim. Sair um puta de um gol e escutar um bafo numa torcida, para mim é mais foda do que a plasticidade do gol em si. A questão da galera. Então, eu não tenho. Acho que ali como comentarista, eu atualmente eu não tenho nem repertório para eu comentar e eu deixar a minha opinião. Eu sinto aquilo, claro que eu vou entendendo o jogo e vou falando, mas a especialidade eu nem sei fazer isso. Eu gosto de. É aquilo que eu te falei, para minha narração eu também me apaixonei porque é o teatro do futebol. Eu dou ali o meu humor, a nuance, aquilo, pô, drama, felicidade, risada, começo, meio, enfim. Eu tô contando uma história. Isso para mim que é o foda. Se eu fizesse basquete, que quero fazer também, puta, qualquer esporte que eu vá narrar, eu acho que é isso, assim, você tá ali, porra, mexendo com uma plateia, com o torcedor que é uma plateia. O Galvão Bueno tem uma frase que eu tô tentando lembrar, mas não É um tô vendedor de conseguindo. emoções, Vendedor de que ele emoções. fala, Que ele é um vendedor de emoções. Sim. E eu tô entendendo isso por você, porque você apresenta, tanto como apresentador quanto como narrador, você tá na figura de frontman que distribui as bolas e que pega a emoção e faz a coisa ficar mais legal. Não é uma posição analítica. Não, eu sou zero isso. Eu acho que, vira e mexe pra... Opinião todo mundo tem. Dá uma leve analisada, né, Capelo, ali, pra você jogar pro comentarista. Né? Uma bola mais redonda. Né? O Capelo, no jogo passado, ele fez um gol. Hoje ele não tá bem, fulano? Sabe? Talvez assim você analisa dessa maneira. Tá. Mas ficar eu analisando, e aí, igual a gente tava. A gente fazendo aqui o Brasileirão. Eu não fico ali no pós-jogo. Eu falo, eu dou a minha opinião. Não, porra. Eu já falei 90 minutos, né? Eu deixo o cara falar. Então, para mim, eu acho que é o comentarista falar e é o espaço ali pro cara brilhar, né? O detalhe é aquele. O narrador ele já vai estar ditando tudo que vai estar acontecendo. O brilhante para mim é esse. Puta, eu gosto muito disso. Por isso, de deixar arrepiado. Claro que o futebol, o esporte é algo que a gente acaba gostando por ser brasileiro, mas eu sou mais apaixonado. Eu sou muito mais apaixonado por essa parada de emocionar e de mexer com o outro. Pode ser dar risada, fazer o outro chorar, do que o esporte em si. Só que o esporte, ele é isso. Então, por isso que a combinação é perfeita. A gente está vivendo uma Copa agora bem diferente em termos de direito de transmissão. Que até 2022 era Globo com tudo. Então, ela se dividia ali entre TV aberta e TV fechada. Alguma coisa no streaming. Cazé TV fazendo as primeiras transmissões de Twitch, no YouTube, beliscando. Hoje, não. Hoje a gente está falando de uma Copa que é transmitida pela Globo a metade. Cazé TV com tudo. N Sports e SBT fizeram um pool para transmitir 32 jogos. Vem muito a discussão da linguagem, né? Porque a linguagem da Cazé TV é diferente da linguagem da Globo. A linguagem da Cazé TV, você tem narradores que gritam mais, você tem número de inscritos na tela, você tem a chamada para você ir à casa da Cazé TV, comprar a camiseta da Cazé TV. Então, assim, o que eu vejo é que tem uma comunidade
eles exploram muito bem o conceito de comunidade. Enquanto a Globo é aquela coisa mais... Eu falo com a senhorinha de 58 anos que está lavando a louça, mas eu falo também com o mecânico, eu falo com a pessoa que está em Porto Alegre, que está no... Ela quer falar com o Brasil inteiro, assim. E isso deixa as pessoas da Globo um pouco mais engessadas, embora eu não acho que seja tão engravatado quanto as pessoas querem fazer crer. Como é que você está vendo essa chegada da galera da internet, que tem uma linguagem diferente, que tem métricas de sucesso diferentes, chegando ao mainstream da transmissão? Eu acho muito fera, eu acho muito legal e acho que tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem ali a oportunidade de ocupar um espaço e direcionar a mensagem para quem quiser assistir, né? Eu não consigo muito colocar, né? Se fala assim, putz, tal lugar é ruim, tal lugar é bom. Por que que é ruim? Por que que é bom? Não se entende aqui. Dá pra gente entender. E para mim, eu, eu assisto na N Sports, eu assisto, né, a transmissão da Globo, eu assisto as três transmissões, eu entendo que é um jogo de futebol que tá acontecendo, eu sei quando sai gol. Então porque, cara, é de gosto, é você colocar onde você se sente mais à vontade para assistir, goste ou não goste, elas estão entregando ali uma transmissão de futebol. É que tem cara que é jovem e ele vai que, pô, eu quero assistir de uma tal maneira porque eu acho que a linguagem desse narrador ela representa mais como que eu quero estar. Puta, vai lá, coloca onde você quiser. Eu sou mais saudosista, eu gostaria de assistir de uma outra maneira. Coloca onde você quiser. Eu gosto de um jeito mais padronizado. Eu acho que tem que ser entregue assim. O futebol é isso mesmo e a gente tem que noticiar. Coloca onde você muito bem entender. Agora, você querer tirar o espaço de um e de outro porque você não gosta do jeito que fala, aí vai dormir, né, cara? Então, assim, se você tem a oportunidade de consumir isso de uma outra maneira. Eu tô indo nessa direção porque eu já senti, assim, de muita gente da internet um certo ranço com a televisão. Eu acho que é porque durante muito tempo a turma da internet ela foi relegada a, cara, você faz uma coisa menor, entendeu? Na entrevista coletiva, o jornalista da televisão, ele faz a pergunta todo sério, ele questiona, ele traz fatos, ele faz jornalismo. Aí Sim. se vem um palhaço da internet fazer uma graça, entregar uma camisa, aquilo é mal visto. E ao mesmo tempo, 2026 é o ano em que a turma da internet assumiu assim, a maior parte das posições. O que eu estava tentando ver é se você tem um sentimento de corporativismo da internet versus velha mídia, assim. Nossa, Isso te pega. Não, eu não tenho não tenho contra ninguém, assim. Foi o que eu te falei, eu quero estar em tudo, assim. Eu quero mais que todo mundo se dê bem, para que a gente tenha espaço. Claro, todo mundo tem que ter emprego. Todo mundo tem que ter emprego e todo mundo tem que... Mas, cara, fico muito feliz com a ascensão da internet. Por quê? Porra, é da onde eu surgi, né? Então eu venho do YouTube, eu acho muito legal. Eu trabalho no YouTube, né, nas plataformas de streaming. Então, assim, quanto mais espaço a gente tiver, melhor, né? E se a galera tá abrindo caminhos para que esse mercado cresça, é onde eu tô. É onde eu também vou estar torcendo. Eu também vou estar torcendo para a TV aberta também aumentar. Vou torcendo para tudo, cara. Eu quero trabalhar, eu quero estar em tudo que é canto. Mas ficar nessa briga aí de... Eu não... Assim, existem casos e casos de... Né, a gente, pô, nos anos de Desimpedidos, que eu não falo de ninguém, né? Porque... Não precisa. Mas eu não falo de ninguém. Mas assim, a gente já foi eu já gravei em muitos lugares e eu já escutei muita besteira, inclusive de uma galera bem conhecida, né? Mas Tipo o quê? Sem dizer nomes. Não, claro, sem dizer nomes, mas já tem... Ou se quiser dizer E principalmente também, quando eu tava né? gordo, tá? Principalmente tá. quando eu tava gordo, fantasiado, né? Então, você fala assim, esse gordo palhaço, eu já escutei cara que esqueceu que tava com lapela. Na verdade, assim, fomos gravar com um cara, esse cara tava de lapela, aí chegou um cara do lado dele e falou um negócio, só que o cara tava de lapela, Então tava você gravando ouvindo. com a gente. E aí o nosso operador de áudio tava ali do lado do operador de áudio, escutei. Então, assim, tem um monte, né? Mas falou mal de você. Eu falo, na época que era gordo, esse gordo palhaço, esse gordo bobo, essas coisas, né? Que merda, Eu desimpedi, esses desimpedidos, tá? Já falava. Mas eu nunca respondi. Eu nunca respondi.
É uma pena, porque eu não falo, eu sempre gostei, eu gosto de todo mundo, sabia? Eu sou um cara que eu gosto de todo mundo. É um, como é que eu vou te falar? É um ponto positivo, mas é muito negativo às vezes, porque eu sou muito bobo, eu não devia ser tão bobo, mas eu gosto de todo mundo, até que a pessoa faça alguma coisa contra mim. Tá. Mas, puta, se você me der a mão pra você me cumprimentar, a partir do momento a gente vai ser melhor amigo, a gente vai brincar pra caralho. Mas eu não sei, eu gosto das pessoas. Acho uma pena. O cara. Tanto que quando. Apesar de eu nem conhecer essas pessoas, assim, quando o cara falou, pô, eu fiquei chateado, sabe? Falei, pô, ele tá me chamando de gordo bobo, eu não fiz nada pra ele. Mas é paciência. É vida que segue. É duro, cara. Não, Acontece. na sua posição eu ficaria muito puto, cara. Porque, Acontece. diferente de você, eu não gosto de quase ninguém, entendeu? Você gostou de mim? Muito, cara. É? Muito. Ah, que Não, bom. mas assim, mas eu acho que é uma questão de educação, entendeu? Ah, tá bom. Eu acho que essa é uma... O que você passou, o cara pode até ter restrições ao que você faz. Porque assim, tem a escola José Trajano e Juca Kfouri de jornalismo, que é uma coisa mais séria, entendeu? Das questões morais e tal, que eles são contra a laifertização do futebol. Uhum. Eu não tô bem nessa linha, assim. Eu acho que a laifertização tem os seus méritos, a mesa redondização tem os seus deméritos, enfim. Eu vejo espaço para todo mundo. Mas eu nunca, ainda mais com a lapela no peito, falaria, porra, esse cara é um idiota, sabe? Eu vou falar com esse idiota aqui. Porque isso é ter duas faces, entendeu? Aham. Que é uma parada que eu acho meio... Mas eu não gosto de quase ninguém, cara. Eu prefiro ficar na minha. Eu sou tímido, cara. Eu Tá sou bom. tímido e antissocial. Nos Desimpedidos, eu sempre assisti muito mais o Bolívia. Tá, Por perfil. tá. Por perfil. Pô, ele faz entrevistas. Sim. Eu adoro entrevistas. Sim. Ele entrevista falando mais sério do que fazendo graça. Aham. Entendeu? Aí, se eu quiser rir, sei lá, eu assisto uma comédia. Esse é o meu perfil, pelo menos. Claro. Mas não vai pra isso que você passou, que é lamentável, cara. Não, mas faz parte, mas é do jogo, pô. Fazer o quê? Mas ao mesmo tempo mostra assim um amadurecimento em termos de mídia, que eu acho que, assim, eu tenho 37, você falou que você tem 31. Uhum. Você pegou o Pânico na TV. Peguei. A mídia, ela teve que se acostumar com uma flexibilização, assim. Porque o Pânico na TV vem e faz coisas muito absurdas na televisão aberta. Sexualização, piadas repetitivas, todo tipo de piada de humor mais drástico a coisas mais leves, enfim. E aquilo vai muito bem na internet. Aí tem Porta dos Fundos, aí tem uma série de outras coisas que vão aparecendo. Tem vocês, que são um fenômeno de internet. E isso eu acho que vai flexibilizando os limites que a gente entendia como aceitáveis no jornalismo esportivo. A ponto de chegar numa entrevista coletiva e ter um cara que tá lá para não fazer uma pergunta. E aí ele irrita o Mauro César Pereira, que fica puto, e que diz que isso é errado. Mas assim, o espectro ficou mais diverso, sabe? E eu acho que esse é algo que vocês causaram. E que incomoda muita gente. Incomoda muito os Trajanos e Jucas Kifouris. Eu tô dizendo os nomes deles só porque são ícones do jornalismo que são mais velhos e mais duros, assim. Mas assim, eu não sei por quê, porque, porra, a gente... Isso que é engraçado, né? Porque o Desimpedidos mesmo, que algumas pessoas falam assim, porque o Desimpedidos na internet, né? Puta, no boom, tinha essa linguagem mais disruptiva, avacalhação e tal, o jeito de falar de futebol diferente. Mas era um jeito meio que, tipo, a gente com a gente, tá ligado? Não era... Tipo, a gente era daquele jeito. A gente tava fazendo daquele jeito, mas não existia ali fazendo conteúdo nenhum juízo de valor em nenhum momento falando assim, puta, olha a seriedade do lugar tal, que... Não. Era um negócio que era meio que ali. Então, e a gente tava meio que ali, sem apontar o dedo para as outras coisas e falar assim, isso aí é todo um bando de palhaço que não sei Não acho que seja. Mas vocês têm um formato que eu acho que ele se consagra e quem faz bem esse formato são vocês no Desimpedidos e é a turma do Esporte Interativo que hoje está na Casa TV. Que é o de ter 4, 5, 6 caras, nenhum deles é uma celebridade. Talvez no Desimpedidos do Felipe Andreoli fosse o mais conhecido por ter feito CQC e tal, mas ainda assim eu não acho que ele fosse um pilar do Desimpedidos. Os pilares era você, o Bolívia, o Fred. Então, assim, são caras que se gostam, que brincam consigo mesmos, que falam de futebol, que trazem convidados, mas que viram eles próprios, o grupo de amigos, viram um grupo de amigos que o espectador queria ser amigo de vocês. Isso. Saca? Isso. Você vê esses caras brincando entre eles, você assiste eles e você fala assim, cara, esses caras devem ser muito legais.
Eu gosto desses caras. E só que na internet você interage pelo chat. Você manda a pergunta, você manda a graça, ele pega a sua graça e lê no ar. Então você cria uma relação de proximidade com as pessoas, cara. Sim. Isso vocês criaram com o público, e a turma do esporte interativo criou com o público, e a Globo não consegue. Quem fala muito sério não consegue. Quem fala com um público muito diverso não consegue. E eu acho que é por isso que vocês incomodam tanto. Não, eu acho que o que acontecia, né, é que até eu esquecia que tinha uma câmera ligada. Eu acho que basicamente era isso. E o conceito de ter um grupo de amigos é algo que ajuda muito, né? Então, a gente falava de futebol, mas com a câmera ligada tinha muita coisa que era, tipo, piadas internas, assim, e coisas da vida pessoal que a gente colocava, que, assim, pro cara que tá assistindo, é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Assim, você participar de uma zoeira que realmente incomoda o cara, tipo, você tá falando um negócio que pega ele na vida dele, é tipo, é você tá zoando um teu amigo. Então, são coisas que são trunfos, assim, do Desimpedidos que... Mas sabia, Cabelo, muita coisa que a gente fazia, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, né? Eu Então, acredito. Eu tô fazendo uma análise de vocês, de fora para dentro, mas de dentro para fora vocês só viviam. a gente só vivia, tinha muita coisa, né, que a gente vê até hoje. Cara, tem umas coisas que eu falei, nossa, meu Deus do céu, olha isso aí. Tipo, que é uns negócios assim que... Eu falei assim, mano, olha esses bagulho que a gente fazia, né? Mas, puta, era muito prazeroso, mano. Era uma... Essa fase, assim, era... Imagina, eu tinha 20... Eu tô com 31 agora, eu tinha 21 quando eu entrei no Desimpedidos. Eu ficava ali... Eu ia de segunda a segunda pra ficar naquela produtora, tipo, rindo, criando. Porque tudo que ia pra frente da câmera era o que a gente já tinha se avacalhado no corredor, assim, o dia inteiro antes de gravar, sabe? Então era um negócio que... Era um ambiente muito criativo, que só de conversar e se zoar... Era um grupo de amigos que você ligava a câmera e depois editava. Era basicamente isso. Quem tenta copiar vocês não consegue fazer por isso, porque para você criar esse grau de naturalidade, para ficar uma coisa orgânica, tem que ser de verdade, sabe? Eu nunca fiz parte do núcleo engraçado, mas eu estava na Globo e eu via pessoas muito frustradas por não conseguirem colocar isso em prática. Então, por exemplo, o Cássio Barco sempre foi um cara mais... com perfil mais de vocês dentro da Globo, tentando fazer e não conseguindo. O próprio Cartoloco, que nasce para ser um garoto propaganda de um produto da Globo, mas depois ele vai fazer conteúdo, ele também ia mais... Eu não estou dizendo que era melhor ou pior, mas assim, o perfil era mais próximo do que vocês faziam, no sentido de zoar, ser zoado, menino Galvas. Ele fala zoando com qualquer pessoa que estivesse na frente dele, desde o apresentador mais... né, até o diretor. Só que eles tinham muita amarra lá dentro para fazer isso. E eu entendi as amarras, porque teve dado um momento que uma das brigas que eles tiveram lá foi que eles estavam tacando papel higiênico molhado na redação. E aí eu tinha apurado alguma coisa muito séria sobre Cruzeiro, sobre uma parada assim de corrupção. E aí eu tô lá, nervosaço, esperando para entrar no ar. Aí eu entro aqui na redação e atrás de mim eles estão tacando papel higiênico molhado. Não fui eu que reclamei, entendeu? Sim. Não fui eu que reclamei. Só que o cara que tá lá no Rio de Janeiro assistindo, ele parou para me ouvir para falar, entre os chefes, né? Direção da Globo. Ele para me ouvir falando sobre alguma coisa séria de Cruzeiro. Aí ele vê o Cássio e o Cartoloco jogando papel higiênico, cara. E de repente aquilo não encaixava, Sim. não cabia. Não sabe? conversa, né? Não conversava, porque eles não eram os meus amigos que estavam fazendo uma parada junto comigo. Eu estava fazendo meu trabalho jornalístico aqui e eles estavam zoando aqui. Então, essa falta de encaixe, eu acho que isso é o que torna o que vocês fazem mais singular e muito bem sucedido, cara. Pô, vocês que legal. serem amigos que se encaixam, que estão no lugar certo, com a linguagem certa, para falar com o público certo. Que legal, que legal. A gente vai fazer você ir lá pra gente fazer tudo que você queria fazer e você não fez até hoje. Eu vou te desconstruir num programa. Tá. Não, você vai ver. Talvez Não, ajude, talvez não, ajude. vamos fazer, vai ser muito legal isso. Vamos fazer esse conteúdo colaborativo. Eu fui ao longo do tempo me desvencilhando assim, porra, eu sou Vasco mesmo. Não sou tão Vasco assim também, então se você tá achando que eu vou te puxar o saco, não sou tão Vasco assim. Tenho meu filho de 2 anos, quase 2 anos, que é a minha vida, é o que eu gosto, saca? Não sou tão fã assim de futebol. Ao longo do tempo eu fui abrindo um pouco mais do que eu sou, assim, cara. Mas saber que na internet a gente precisa ser mais a gente, sabe? Sim, sim. Só pra gente terminar, sua postura em rede social, quanto é assessorado
por exemplo, para te convidar para o programa, eu não falei com você, eu falei com a tua, eu não sei quem, Com a Bruna. com a Bruna, sim, Não, mas ela é uma gestora de elenco? Não, a Bruna, ela cuida aqui da N Sports, do Desimpedidos. A Bruna é a gestora de talentos. Gestora de talentos. Mas, Então, mas você tem uma pessoa que te assessora na rede social, que te ajuda a postar, não. que vê métrica, que te vende comercialmente. Você tem uma estrutura comercial? A Nose, a agência Nose, ela cuida do meu comercial. Mas o meu celular aqui, o que eu posto, assim, de conteúdo, Tá. eu posto, tipo, da minha cabeça. Então, tipo, ontem eu tenho alguns... eu lembro de alguns vídeos, eu coloco, se eu tenho alguma ideia, eu vou lá e faço. Mas assim, o meu lado, o Chico, o influenciador, ele é bem ruim, assim. Tá. Eu tenho dificuldade, sabe, assim, puta, eu tô aqui, fazer um story, acordar, fazer um story, documentar minha vida. Apesar de eu ser um cara nativo da internet, eu não faço isso, sabe? Aí, às vezes, quando eu falo assim, puta, eu deveria fazer, aí eu me perco, porque aí eu faço muito, aí fica meio, sabe, foi a mais. Então, eu não sei dosar, assim, direito, sabe? Eu deveria fazer... Engraçado ouvir isso. Eu deveria fazer de uma... Não, Um cara nativo da internet que fala, eu não sei me comportar na internet. Mas é que eu não... Tipo, é porque... Sabe o que é louco? O que acontece? A gente tem muito seguidor no... O Fred, ele é a exceção da exceção. Porque o Fred, ele é um cara nativo da internet, ele é um cara que ele é apresentador, mas o Fred, ele tem essa alma influenciadora. O Fred sempre foi esse cara. Quando a gente gravava, ele pegava o celular, ele fazia story e tal, não sei o quê. A gente, do Desimpedidos, acaba tendo... eu ia falar bastante. Acaba tendo bastante seguidor no Instagram por conta de um reflexo do que foi o sucesso do Desimpedidos no YouTube, sabe? Então a gente fazia os programas no YouTube e ali tinha os nossos Instagrams e a gente zoava muito, o castigo no Instagram e tal, não sei o quê. E aí os conteúdos do Desimpedidos que, puta, era milhões de views, o cara via teu arroba e ia te seguir no Instagram. Porque o programa, ele era um sucesso. Então o Instagram, ele era, né, digo assim, o meu... muito por conta do sucesso que foi o Desimpedidos, naquela época que a galera, tipo, via, dava risada e fazia, puta, quero seguir esse cara. Mas não era porque, puta, eu tinha viralizado no Instagram. A gente era um grupo, como se fosse um grupo de teatro, só que era um grupo que era um vídeo no YouTube, que acabava levando, tipo, a rede social de cada um, assim. Mas eu nunca fui o cara, nossa, que puta de um influenciador. Até nessa época que o Instagram chegava seguidor a rodo, e eu não tô falando isso como um ponto positivo não, tá? Eu deveria melhorar muito isso, porque a galera que acompanha a gente quer saber cada vez mais coisa. Mas em tantos momentos assim eu esqueço de postar. Eu não sei, talvez. Eu vou vivendo assim a minha vida aí eu fico parecendo um tiozão, assim, sabe? Puta, tá aqui. Aí eu vou botar, tô aqui, hoje eu tô no Sport Insider com o Capelo, clica aqui. Também não sei fazer isso, cara. Sabe? Aí, não, aí os stories que ficam, um story tipo pra falar onde tá, mas assim, deveria falar, puta, hoje eu comi um mamão. Eu deveria fazer essas coisas, né? A gente deveria dividir mais. Eu, pelo menos, deveria dividir mais, porque o pessoal gosta de saber. A promoção do programa eu faço mal. Até Você porque faz? a gente termina de gravar, aí no começo a turma da N Sports falou assim, você pode gravar um videozinho pra dizer, para fazer, tô aqui com o Chico, a entrevista foi boa, não foi, cara? Tá. Eu não sei fazer, cara. Você não sabe Não fazer? sei fazer, então eu vou enrolando e tal. Mas o programa acho que tá dando certo. Não, claro que dá. Obrigado pela presença. Gostou? Velho. Foi legal? Você viu que eu não te perguntei da sua conta bancária, não perguntei dos seus... Não, mas não vai demorar muito também. Se você Agora, perguntar, não tem muito para falar também. A conta bancária não tem muita coisa. É um programa de negócios. Só que esses negócios a gente tem várias vertentes aqui para falar de carreira, inspiração, modelo, comunicação. Foi super legal. Pô, muito obrigado pelo convite. Você é um cara nota 1000. A gente é amigo agora? Acho que sim. É? Você gosta de mim? Você não gosta de todo mundo? De mim você gosta? De quase ninguém, mas de vocês agora eu gosto. Yes! Tamo junto, Capelão. Muito bem. Espero que você que está assistindo a gente também tenha gostado e que goste mais, tanto do Chico quanto de mim, que me abriu um pouquinho mais do que o normal aqui. Assim como ele quer ser apresentador, eu quero ser entrevistador. Né? Quer ser o Galvão Bueno, eu quero ser a Marília Gabriela. Exatamente. E a gente está aqui aprendendo todos os dias. Não se esqueça que a Copa do Mundo está rolando. Está rolando na N Sports. E o Sport Insider é o nosso programa para falar sobre negócios do esporte. Se você quiser saber mais sobre o dia a dia, assina a nossa newsletter. Terça e sexta-feira chega um e-mail para você e acompanhe todos os nossos episódios aqui. Tem dia que eu falo mais sério com Cartola, tem dia que a gente
fala mais de palhaçada, mas sempre com a cabeça. Valeu!